Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Tomai assento. Quem foi o apóstolo Paulo? Quem era esse homem que provocava verdadeiras revoluções por onde ele passava? Quem foram seus pais? Como ele foi educado? Quais eram as suas convicções religiosas? Onde ele nasceu? Como aconteceu a sua conversão? Qual é a importância do apóstolo Paulo para a história do cristianismo? Hernán Dias Lopes escreve que o apóstolo Paulo foi certamente o maior evangelista, o maior teólogo, o maior missionário, o maior plantador de igrejas de toda a história do cristianismo. Paulo plantou igrejas na Galácia, Macedônia, Acaia e em quase toda a Ásia Menor. Nenhum homem na história exerceu tanta influência sobre a civilização humana, sobre o pensamento humano, do que a pessoa do apóstolo Paulo. Nenhum homem teve as suas obras tão comentadas, tão divulgadas, tão debatidas, como foi o apóstolo Paulo. Os estudiosos datam o nascimento de Paulo no ano 5 depois de Cristo e a sua morte no ano 67 depois de Cristo, decapitado pelo imperador Nero em Roma. Paulo era judeu por nascimento. Em Atos, capítulo 22, por gentileza, verso de número 2, em sua defesa em Jerusalém, respondendo à acusação dos judeus, Paulo se dirigiu à multidão com as seguintes palavras. Verso 2: Eu sou judeu, nasci em Tarso da Sicília, mas criei-me nessa cidade, a saber, Jerusalém. E aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, e assim como todos vós sois, até o dia de hoje. E apesar então de Paulo ter nascido em Tarso da Sicília, seus pais eram judeus da tribo de Benjamim. E ao responder aos mestres judaizantes, que nutriam uma falsa confiança por serem da linhagem de Israel, ele respondeu em Filipenses, capítulo 3, do verso 4 ao verso 7. Eu sou judeu. E bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, ainda mais eu. Por quê? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, uma das mais ilustres, então eu sou hebreu de hebreus. Quanto à justiça que há na lei, fariseu. Quanto ao zelo, eu fui perseguidor da igreja. Vivi de forma irrepreensível diante de Deus, mas o que para mim era lucro, eu considero como esterco, como perda, como refúgio para ganhar a Cristo. Então, Paulo era um judeu puro sangue, hebreu de hebreus, de uma das tribos mais importantes de Israel, a saber, a tribo de Benjamim. Paulo ele foi criado
dentro da fé judaica. Seus pais eram judeus, e assim como todo hebreu, Paulo foi circuncidado ao 8º dia, e educado desde a sua infância na lei e nos profetas. Em Atos capítulo 22, versículo 3, Paulo diz que ele foi aluno do eminentíssimo doutor Gamaliel, neto do famoso Hilel. E dentre todos os discípulos de Gamaliel, ele é o que mais se destacava dentre os seus alunos. Paulo nunca foi, jamais foi um jovem devasso. Ele bebeu desde a sua infância o leite da justiça, o leite da lei e o leite da piedade. Desde jovem, Paulo, com grande desenvoltura, ele andava pelos corredores do conhecimento de Deus e se destacava como um jovem promissor, o que realmente se tornou mais tarde, chegando ao ponto de ser membro do Sinédrio. Em Gálatas 1,14 ele diz: e na minha nação, quanto ao judaísmo, eu avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições de nossos pais. Paulo também era fariseu. Ele pertencia à seita mais rigorosa de Israel. E escrevendo aos Filipenses, o texto que nós lemos, capítulo 3, verso 5, ele falando sobre a sua vida pretérita, ele disse: quanto à lei, eu não era saduceu. Eu estou fazendo uma inferência, porque os saduceus não acreditavam nos anjos, era uma espécie de teologia liberal nos tempos de Jesus, não acreditavam na ressurreição. Então, quanto à lei, eu era fariseu, ou seja, de um dos grupos mais sérios e mais zelosos no cumprimento da lei. Diante do rei Agripa, em Atos 26, no verso 5, quando ele estava sendo acusado em Cesareia, ele disse: porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa de nossa religião. Como fariseu, Paulo era extremamente zeloso, não somente na lei, não somente na revelação, ele também era extremamente zeloso nas tradições. E ele estava familiarizado também com o conhecimento das línguas de sua época. Então Paulo era um poliglota. Ele falava hebraico, ele falava aramaico e ele falava grego. Paulo tinha uma vasta cultura secular. Ele não estava somente no conhecimento dos hebreus. Paulo conhecia os poetas, Paulo conhecia os filósofos. Quando ele chegou em Atenas, em Atos 17, a partir do verso 28, Atenas era conhecida como a capital intelectual da filosofia do mundo na época. Paulo discorreu sobre o pensamento grego, ele conhecia os filósofos. Quando ele escreveu a Tito, no capítulo 1, versículo 12, ele citou Epimênides, um filósofo que viveu no 6º século antes de Cristo. O próprio apóstolo Paulo foi citado pelo apóstolo Pedro em sua carta, em 2 Pedro, capítulo 3, verso 15 ao 16, e Pedro faz uma referência à sabedoria de Paulo nas seguintes palavras: que os seus ensinos eram de difícil entendimento, que os ignorantes e instáveis deturpavam para a sua própria destruição. Então, dentre os apóstolos, Paulo era o erudito, era o conhecedor, dominava tanto o Antigo Testamento, mas a sua cultura secular também ele sobrepujava, ele tinha um nível de conhecimento, não só teológico, mas também filosófico e secular, muito maior do que todos os apóstolos. E eu acho que nós temos que entender que essa capacitação de Paulo é segundo a providência de Deus. O apóstolo Paulo diz que ele foi separado por Deus desde a sua infância para o ministério. Então toda essa educação do apóstolo Paulo é providencial para o seu ministério. Se você deseja ser um obreiro na casa do Senhor, presbítero, pastor, evangelista, você precisa
se aprofundar no conhecimento de Deus e também na cultura secular, para que você possa ser mais usado pelo Senhor. Paulo foi o apóstolo mais usado, porque ele era o apóstolo mais dedicado ao Senhor e ao conhecimento. Paulo era cidadão romano. Mesmo sendo filho de judeus, Paulo nasceu em Tarso da Sicília. Em Atos 22, verso 28, na sua defesa, Paulo diz ter recebido a cidadania romana não por compra, não pagou o preço por ela, ele recebeu por nascimento, direito de nascimento. E um cidadão romano, como nós sabemos, ele gozava de certos privilégios. Um dos privilégios que nós percebemos no livro de Atos dos Apóstolos, que Paulo muito usou, foi o privilégio de não poder ser açoitado. Então, um cidadão romano não podia ser açoitado, ele deveria ser julgado segundo as leis romanas, e se fosse necessário, ele poderia apelar para ser julgado em Roma pelo próprio César. E ao ser preso em Jerusalém, em Atos 22, versículo 25, e açoitado, ele disse: ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano, sem este estar condenado? Então Paulo era também cidadão romano, e esse privilégio ele utilizou para chegar pregando o evangelho até a cidade de Roma. Por muitas vezes, os fariseus, os escribas, os religiosos tentaram julgar o apóstolo Paulo segundo a lei de Israel, mas ele apelava dizendo que era cidadão romano e chegou a apelar até a um julgamento pelo próprio Nero. Paulo também foi o implacável perseguidor da igreja. Hernandes escreve que o zelo sem entendimento pode ser uma arma perigosíssima. Muitos crimes hediondos têm sido praticados em nome de Deus. Então Paulo era um fanático religioso. Paulo foi o maior terrorista que já existiu. Abra comigo em Atos capítulo 8, versículo 1 a 3. Paulo agora nos é apresentado como um implacável perseguidor da igreja de Jesus Cristo. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Versículo 1. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres para o cárcere. Lucas escreve, no capítulo 9, que Saulo, respirando ameaças e morte contra os discípulos, ele dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para ir às sinagogas de Damasco, a fim de que, se lá encontrasse algum discípulo daquela religião do caminho, homens ou mulheres, os levassem presos para Jerusalém. E Paulo usou alguns métodos para a sua perseguição. Paulo perseguia os cristãos usando recurso da lei, ou seja, ele usava da sua influência como membro do Sinédrio para legalizar a sua cruel investida contra os crentes. Atos 26, 10. Paulo perseguia os cristãos nas sinagogas e nos locais aonde eles se reuniam para prestar culto, porque os cristãos convertidos se reuniam no domingo, mas também continuavam a se reunir nas sinagogas. Então Paulo perseguia os crentes nas sinagogas, ele não respeitava nem os locais de culto. Paulo não respeitava a religião dos crentes, não respeitava os crentes, não respeitava o local de culto dos crentes e nem a casa dos crentes. Ele invadiu o domicílio doméstico, arrastando mulheres, homens, crianças, jovens, e os forçavam intencionalmente a blasfemar contra o nome de Jesus. Fazia isso na intenção de fazê-los falar aonde os apóstolos estavam escondidos, porque a intenção de Paulo era chegar até o apóstolo Pedro.
A intenção de Paulo era chegar até o apóstolo João. Então ele assolava a igreja, procurando saber aonde estavam escondidos os discípulos. Paulo colocava os crentes na prisão, não fazia acepção entre homens e mulheres. Paulo matava os cristãos, Atos 22:4. Ele não apenas perseguia, ele não apenas açoitava, ele não apenas forçava a blasfemar, ele não apenas prendia, Paulo matava os crentes, Atos 26:10. E depois de ter perseguido os crentes em Jerusalém, Paulo então pede cartas ao sumo sacerdote para perseguir os crentes em todas as cidades vizinhas. E é na sua busca desenfreada, como um touro brabo, é que Paulo vai perseguir os discípulos e encontra a luz, a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus no caminho de Damasco. E foi justamente no caminho de Damasco que Paulo foi convertido. Abrem Atos capítulo 9, 3 a 19. Essa foi a conversão mais importante da história da humanidade, segundo Frederick Bruce. Essa conversão, ela foi um divisor de águas na história da igreja. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta, entra na cidade, e te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas contudo não viram ninguém. Então levantaram Saulo da terra, e Saulo, abrindo os olhos, nada podia ver. Foi guiado pela mão e levado para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e durante esses dias não comeu e nem bebeu. Lucas então vai nos falar sobre Ananias. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse o Senhor numa visão: Ananias. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, e procura por Saulo, apelido de Tarso, pois ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recupere a vista. Quando Ananias ouviu, ele respondeu: Senhor, mas eu tenho ouvido de muitos a respeito deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui ele trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender todos aqueles que invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim instrumento, vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. E eu te mostrarei o quanto importa ele sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs as mãos sobre ele, dizendo: Saulo, importante observar isso, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho de onde vinhas, para que recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que escamas, e ele tornou a ver, e a seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Eleição incondicional. Vocação eficaz. Graça irresistível
Paulo não se converteu, Paulo foi convertido. A causa da conversão de Paulo foi a graça soberana de Deus. Ele não aceitou Jesus, ele não decidiu por Cristo, foi Cristo que decidiu por Paulo. Paulo estava perseguindo a Cristo já há alguns anos. Cristo perseguia Paulo antes da fundação do mundo, desde o ventre da sua mãe. Paulo não decidiu, não aceitou, não escolheu, porque não depende de quem quer, não depende de quem corre. E outra coisa, Paulo não queria. Paulo perseguia a igreja, perseguia os irmãos, odiava o falso Messias, Jesus de Nazaré. Mas naquele dia, na estrada de Damasco, o coração de pedra foi substituído por um novo coração. A graça de Deus não é Deus colocando o homem na posição de rejeitar a Cristo ou aceitá-lo. A graça de Deus é eficaz, soberana, regeneradora e transformadora. Jesus não veio possibilitar a salvação, ele veio eficazmente salvar. João 15,16, o Senhor nos fala essa verdade: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, olha só, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao meu Pai em meu nome, Ele vos conceda. A soteriologia de Paulo aos Romanos, a carta que é o Evangelho segundo o apóstolo Paulo aos Romanos, ela está baseada, fundamentada, o coração do Evangelho de Paulo é essa grande verdade: a salvação pertence somente a Cristo Jesus, o nosso Senhor. É monergística, é obra exclusiva de Deus. E a dificuldade de muitos entenderem essa doutrina da justificação pela graça, mediante a fé, da predestinação, está justamente na falta de entendimento do que o Senhor Jesus escreveu em João capítulo 6, versículo 44 e também no versículo 65. Que ninguém pode vir a Cristo se pelo Pai não lhe for concedido. Toda a soteriologia de Paulo, a doutrina da eleição, está baseada na Escritura. O fariseu, o judeu sincero, eu não estou falando da religião desviada de Israel. A religião desviada de Israel ensinava que a carne é justificada pelas obras. Por isso que o apóstolo Paulo fala que nenhuma carne pode ser justificada pelas obras. Mas o verdadeiro israelita, Abraão, Davi, eles entendiam que eles eram salvos não por obedecerem à lei, eles eram salvos porque pertenciam ao povo da aliança. Eles eram salvos porque eles pertenciam ao pacto de Deus com Israel. Então, quando Paulo era fariseu, ele era cego espiritualmente, mas como que tateando, ele entendia a doutrina da predestinação. Só que a doutrina da eleição, da predestinação, não incluía os gentios. Então, quando Paulo foi chamado por Cristo, ele pregou o grande mistério, a inclusão dos gentios no pacto, aleluia, chamado a nova aliança, aleluia, o novo Israel. Esse era o pensamento dos fariseus, e Paulo vem incluir agora a nova aliança no seu pensamento, que é a justificação pela graça mediante a fé, que inclui também os gentios no pacto. Interessante é que, além do conhecimento doutrinário do apóstolo Paulo, o conhecimento que ele tinha de todo o Antigo Testamento, leis e profetas, a sua experiência de conversão certamente influenciou a sua teologia.
Ele era perseguidor da igreja. Ele odiava Cristo. Mas Deus transformou o seu coração. E Paulo entendeu que essa é a base e o fundamento principal da obra da regeneração. Ordos salutis, na visão de Paulo, começa com regeneração. A regeneração precede a fé. A fé é um resultado da regeneração. E as boas obras também são uma consequência de ser regenerados. Sua conversão, além de extraordinária, ela nos mostra a obra de Jesus na sua essência e na sua pureza. De perseguidor implacável da igreja, Paulo agora começará a ser perseguido pela causa de Cristo. O mesmo zelo religioso implacável, feroz do apóstolo Paulo em perseguir a igreja, agora é convergido na causa de Cristo. Ele fez de tudo para matar os irmãos, agora ele está disposto a morrer pela igreja de Cristo. E foi essa verdade que convenceu Ananias. Senhor, mas eu tenho ouvido de muitos que este homem Saulo de Tarso pediu cartas aos sacerdotes, subiu para Damasco para levar presos os irmãos. Aí o Senhor fala assim com Ananias, versículo 15: vai, porque este é para mim vaso escolhido, e eu te mostrarei, Ananias. Ele perseguiu, ele foi um touro selvagem, que recalcitrava contra os aguilhões, mas agora eu te mostrarei o quanto que importa este homem sofrer pelo meu nome. Então, entendemos que além do apóstolo Paulo ser o maior teólogo, o maior plantador de igrejas, o fenômeno do cristianismo, ele foi o que mais sofreu em nome do Senhor Jesus. Uma cronologia do sofrimento de Paulo. Paulo foi perseguido em Damasco. Segundo a cronologia, que é o que falaremos na segunda aula, Paulo ele se converteu, aliás, ele foi convertido, e dali ele foi para o deserto. O impacto de ficar cheio do Espírito Santo, ser batizado, ver Jesus, receber Ananias, ficar cego, ser curado, foi tão forte que ele foi para o deserto e ficou 3 anos vivendo como viveu João Batista, como um nômade, orando, recebeu revelações diretas do Senhor Jesus. Por isso que ele disse que o que ele aprendeu do Senhor não foi carne e sangue que revelaram para ele. E só depois de 3 anos que ele desceu a Jerusalém para encontrar-se com os apóstolos. Então Paulo fica 3 anos no deserto. Eu estudei muito essa cronologia. Depois ele volta de novo ao caminho de Damasco e começa a pregar. E há um intervalo interessante de tempo em Atos, que primeiro ele pregava e depois ele provava. Então ele pregava e dali ele fugiu para o deserto. Depois ele voltou provando. Quando ele volta do deserto, ele entendeu pelas escrituras que Jesus de Nazaré é o Messias prometido. Daí, Paulo é descido por um cesto e expulso para não ser morto. Ele foge para Jerusalém, mas ao chegar em Jerusalém, ele é rejeitado pelos apóstolos. Eles mandam ele para Tarso, e ele é esquecido em Tarso, um período de 10 a 11 anos. Aí quando ele foi chamado por Barnabé, em sua primeira viagem missionária, ao sair de Antioquia, da Síria, ele foi açoitado, foi perseguido, apedrejado em Listra e açoitado em Filipos, escorraçado de Tessalônica e Bereia, chegou a Atenas, foi chamado de tagarela e foi chamado de impostor pela própria igreja de Corinto. Ele chegou a ser chamado de impostor pela própria igreja que ele plantou. Enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, enfrentou o naufrágio a caminho de Roma, parou na ilha de Malta, foi picado por uma cobra,
Segundo ele, sofreu prisões, açoites de Azorrague. Ele sofreu 4 quarentenas menos uma, ou seja, 4 sessões de 39. Foi preso, apedrejado, sentiu fome, frio, pressão de todos os lados e morreu decapitado. Ele escreve 2 Coríntios, por gentileza, capítulo 4, verso 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém, 2 Coríntios 4, verso 8, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. No fim de sua vida, no auge de sua maturidade, em Roma, preso, num calabouço, Paulo escreve sua última carta a Timóteo, dizendo as seguintes palavras: tu, porém, sê sóbrio, sofre as aflições, faz um trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida já está próximo. Combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém. Vamos ficar de pé.